Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Mais uma noite de reflexão, mais uma noite de meditação, que a gente possa sentir um pouco o sentido e significado das nossas vidas, da nossa existência. Que essas meditações, essas reflexões possam nos trazer diariamente no cotidiano de nossas vidas alguma transformação, alguma mudança. Atravessamos um período de humanidade extremamente difícil, de transformações importantes. E a nossa proposta são essas reflexões, fundamentalmente em cima da contemplação e da meditação, da ética e da moral, centrado fundamentalmente no ethos originário, o ethos que a gente vai falar um pouquinho, recapitular um pouquinho disso, porque hoje nós vamos falar sobre a compaixão, né? Então, iniciando essa noite, boa noite a todos, irmãos e irmãos, queridos irmãos. Precede a nossa reflexão, a nossa meditação, e sempre a oração. A oração é para que nos harmonizemos, é o orai e vigiai, né? É a oração que nos harmoniza com as hostes celestiais, com as dimensões superiores, e que a gente esteja então harmonizados com estas hostes. Peço então a todos que cerrem seus olhos, curvem suas cabeças, coloquem sua mão sobre o coração como sinal de devoção ao Deus do seu coração, ao Deus da sua compreensão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja. É com muito carinho, então, que a gente vem tratar hoje desta reflexão sobre a compaixão. A compaixão é o tema da minha vida, é a paixão da minha vida. E como pensamos numa trilogia, né, falando de contemplação e de meditação, depois do ethos originário, porque tudo, na verdade, está interligado. Muitas vezes a gente parece até estar sendo um pouco repetitivo, é porque não se tem muito a falar, né? Por mais que se fale, a grande raiz, a grande coluna vertebral das grandes transformações que nós temos que provocar em nós mesmos, essa transformação está na meditação. Essa transformação está na reflexão profunda acerca do que significa o nosso ser essencial. Não há outra possibilidade, não há palavra externa, autoridade externa que modifique isso. Então, eu venho trazer esta reflexão, né? Começo falando sobre recapitulando a contemplação. A contemplação é o meio da comunhão entre o observador e o artista. Lembra que a gente falou que a obra de arte chega a ser o que ela propriamente é, né? A contemplação é a comunhão, né, entre o observador, aquele que observa, e o artista. Que a obra de arte chega a ser o que ela propriamente é. Ou seja, a obra de arte, ela evidencia o ser essencial do artista, o meu ser essencial se harmoniza, entra em comunhão com o artista. E na contemplação está implícito, então, o saber que na transcendência do que somos em direção ao ser, ao nosso ser essencial, além do nosso ego. Heidegger diz assim, falamos também de contemplar uma obra da qual nos libertamos. Dela então decorre, Heidegger diz isso, de liberdade, dela decorre a superação do dualismo sujeito-objeto, né? Logicamente que é uma experiência artística, é a experiência da unidade,
é a experiência da verdade e da liberdade. Lembra que nós falamos, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Né? E a gente muitas vezes não sabe. Dela decorre e instaura um libertar-se, que significa compartilhar daquilo que a obra de arte expõe, deixá-la aparecer em sua essência, sem a interposição dos elementos de juízo prévio e objetivo. Não há julgamento na contemplação, né? Esse momento de harmonização do meu ser essencial com o ser essencial de um artista, seja a música, seja uma pintura, seja a própria natureza, a contemplação, a gente tem que pensar sempre de uma forma ampla. A gente fala, às vezes eu falaria de contemplação em relação à música, que é a minha experiência de contemplação. A música é o meu grande, é a minha coluna de contemplação. E ela então é a unidade que identifica, aprofundando concomitantemente a verdade ao ser. Ou seja, há uma conexão da verdade ao ser essencial. Conhecemos a verdade, da sese a verdade. Essa é a mística da contemplação. Mística é uma palavra que foi, digamos, muito mistificada. Mística, na sua raiz, na sua origem etimológica, significa rato. Significa aquilo que está escondido, aquilo que a gente não pode ser revelado, a não ser aquele que deu um salto para um outro nível de percepção da realidade, ou seja, o iniciado, né? O iniciado é um místico, porque a ele foi revelado algo e só a ele é dado a compreensão daquilo. Toda a realidade espiritual, ela se dá dessa forma. Cada um compreende conforme aquilo que lhe é dado, conforme o seu grau de maturidade espiritual para a compreensão daquela realidade. Essa é a mística da contemplação, desveladora da verdade, instauradora do libertar-se. Libertar-se do quê? Do ego. Do ego. A meditação. A meditação é aquela atenção extensiva, ampla. Para se conhecer a meditação, é preciso meditar. É preciso que... Desculpa. É preciso parar, examinar o que é a meditação. Você tem que estar livre de toda doutrina, dogma, do que diz que é a meditação. A meditação, você deve ficar de ponta cabeça, a meditação você tem que respirar de tal forma, a meditação você tem que fazer. Essas técnicas, esses métodos, talvez sejam válidos, mas é importante que tenhamos, que paremos e examinemos o que é a meditação, para que a gente não se iluda e fique buscando estados de consciência alterados, quando na verdade a gente não conseguiu nem buscar a si mesmo. E essa busca de si mesmo, esse conhece-te a ti mesmo, essa autoconscientização, gosto mais da autoconscientização como forma de percepção da realidade, do real, vamos falar assim, né? Do real. O real é algo que transcende a realidade objetiva, né? Essa realidade que a gente capta com os 5 sentidos. O real é algo que vai além. Então nós temos que parar e examinar o que é a meditação. Aí já começamos então a meditar e começaremos então a entender o que é meditação. Então a gente deve estar livre e com a mente muito quieta, é só na quietude da mente que a gente pode observar. Esse observar, com a mente muito quieta, atenta, apenas observando, sem julgamentos, sem avaliações. Bom, o que é a compaixão? Para mim, é o fluxo da vida. É o fluxo da vida. A compaixão
usualmente entendida como uma sensibilidade em nós mesmos, e outros com o desejo de aliviar a dor e o sofrimento do outro. Sugere dois aspectos emocionais: a habilidade de mover para a dor e o sofrimento do outro, qualquer outro, e perceber e estar emocionalmente conectado com este, e neste sentido não se sentir sobrecarregado. Não há peso algum nesta relação. O segundo aspecto envolve a sabedoria de se saber como se envolver, aliviar e prevenir a dor e o sofrimento do outro. As motivações podem ser cultivadas e construídas. Nosso desejo mais profundo é por segurança e ausência da dor e do sofrimento. Mas quando começamos a entender a nossa mente, e nisto entender a nossa mente, reside nisto uma autocompaixão. Não é possível o exercício da compaixão, o ato da compaixão, o ser compassivo, há uma concomitância com uma autocompaixão. A autocompaixão não é autocomiseração, não é autopiedade. Compaixão não é piedade. A compaixão não é compaixão piedosa. A compaixão é o compartilhar numa dimensão de plenitude a dor e o sofrimento do outro. A compaixão excede ao nosso entendimento. Mas a gente pode construir isso em nós mesmos, né? Porque almejamos sempre a ausência da dor e do sofrimento, inclusive as nossas próprias dores e sofrimentos. Muitas vezes a gente diz que a gente nasceu para ser feliz, mas a gente busca de outras formas essa felicidade e nunca encontra, e fica repetindo, e fica num ciclo vicioso, vendo que somos entre aspas, eternamente infelizes. Mas nós temos o dom de sermos felizes, de viver a felicidade, a ausência da dor e do sofrimento, se nos tornando seres compassivos, adquirindo essa realidade maior. Não pode uma mente que vive na defensiva, na possibilidade de qualquer evento, que qualquer evento possa interferir, um ser ou uma suposição, trata-se da capacidade nossa, na verdade, de planejar, de antecipar, de imaginar. São recursos da nossa criatividade, mas são armadilhas também que podem nos levar à dor e o sofrimento. Vou citar um exemplo bem simples. Esse exemplo ele se repete em todos os momentos, em todos os dias da nossa vida. Vocês, se guardarem bem esse exemplo, vão ver que muitas vezes, em outras instâncias, com outros nomes, a gente vai perceber que a gente repete e cai nessa armadilha. O exemplo é a compra de um presente de Natal num shopping, tá? A gente tem meia dúzia de shoppings para ir fazer a escolha desse presente. Então você vai ao shopping, é bem recebido, compra o que realmente você quer. Mas em outro, te tratam rudemente e no final você acaba comprando algo que não queria comprar e pagando até mais, né? Você sai desse momento, no primeiro encontro que você tem, você vai falar o quê desse encontro? A primeira chance de você se referir, você vai dizer que vai focar no seu aborrecimento, na raiva, né? Que você foi maltratada, foi destratada. Digamos que 90% dos shoppings que você passou, as pessoas te trataram amável e gentilmente. Mas você vai falar daquele que te tratou mal. Você vai ficar com uma raiva,
um aborrecido e vai repetir isso, né? E isso é importante porque na vida cotidiana o que estamos fazendo, e não é nossa culpa, a natureza nos moldou desta forma, de ficarmos defensivos, né? De ficarmos essas armadilhas acontecem por ansiedade, por raiva, por vingança, por desejo de autossatisfação, porque tem gente que se autossatisfaz em falar mal do outro, né? Entendeu? E isso acontece não só individualmente, como acontece no grupo. Constantemente o grupo rumina, planeja e realiza atos de violência, gerando e perpetuando esta condição de violência. Por raiva, ansiedade, por desprezo, fica ruminando, entendeu? 90% tratou a gente muito bem, mas a gente vai se referir àquele que tratou mal, entendeu? É uma defensiva nossa, não é culpa nossa, mas é importante que a gente tenha um olhar sereno para isso, que a gente tenha um olhar sem julgamento, veja isso com carinho, para que a gente possa transformar isso em nós. A gente deve isso a nós mesmos. A gente sabe quanto uma raiva, uma fúria, uma atitude impensada, um sentimento de vingança, dói a gente. Dói mais em você do que no outro. Bem, e o que tem a contemplação e a meditação a ver com isso? É na experiência da contemplação e da meditação que podemos dar um salto para um outro nível de consciência e percepção dessa realidade. A contemplação é aquele momento onde a obra de arte, a música, a poesia, a pintura, ela me possibilita num lapso a sese a um outro nível, a uma suspensão da vontade, e eu salto para o outro nível de consciência e percepção da realidade. Talvez nem tenha muita consciência disso, mas eu vivo essa experiência e me transformo paulatinamente. E uma vez que se vive a experiência da contemplação, a gente vê que é bom e quer repetir, porque é gostoso. É gostoso. A suspensão da vontade, ainda que num lapso, num segundo, é o momento que você não ouve nem o latido do cachorrinho do vizinho, né? Você transcende realmente. E é uma experiência fantástica, é uma experiência, no caso, a contemplação até sugere, como falamos, a contemplação mística, a contemplação que tem uma realidade mais íntima com Deus. Com Deus. E o que tem o ethos a ver com isso também? O ethos é a clareira das nossas orientações essenciais, na qual dispõe, inicialmente, toda tomada de decisão. Lançado no mundo, nós somos no mundo essencialmente relacional. Nós somos seres de relação. Não há possibilidade de qualquer ser humano se construir sozinho. A liberdade implica em compartilhar com as dimensões do outro. Se você conhecer a verdade, vai se libertar, se você vai ver que a liberdade está relacionada com as dimensões do outro. Então sempre é relacional. Então às vezes a gente fala, a vida é de relação. Por que a vida é de relação? Porque a gente não consegue viver fora, vive sozinho dentro do apartamento, mas não pode viver fora de centenas de prédios, né? Se for lá para o mato sozinho, não é muito diferente de viver dentro do seu apartamento, nada diferente, mas que necessidade estranha é essa que nós temos de estar ao redor de todo mundo, ouvindo o barulho de todo mundo, né? É uma necessidade que o ser humano tem, mas
À medida que a gente aprende a viver o interior muito profundamente, tanto faz no seu apartamento, no sítio, na fazenda, no mato, no rio, no lago, nos mares, a gente fica bem. Então o ethos é aquela abertura inicial que a gente concede a primeira abertura para cumprir com deveres morais e deveres naturais. Ou seja, nós reconhecemos que a sociedade nos possibilitou ter e ser. Eu não faço o meu próprio paletó. Eu faço uma troca, lógico, né? Faço uma troca, dou um dinheirinho para esse terno, né? Mas eu não faço terno. Há outro que cria e cria maravilhosamente do jeito que eu gosto, né? Eu não faço muitas coisas. Então, a vida em sociedade possibilita a gente ter as coisas, né? Muitas coisas. E possibilita a gente construir-se como pessoa humana na vida relacional. Possibilita porque o outro é o espelho, né? Vulgarmente se diz que quando apontamos um dedo para um indivíduo, tem 3 apontando para nós, né? Eu acho que isso faz algum sentido nas nossas vidas. A gente devia observar mais, né? Que muitas vezes apontamos, às vezes não sem apontar, até por conta, né, de ficar constrangido, né? Porque a gente já rebate na hora o espelho do outro, né? Rebate na hora. E então devolver para a sociedade o que ela possibilitou a gente ter e ser. Há uma razão instrumental, você devolve isso de alguma forma, né? Mas tudo bem. É o que eu acho que a maioria de nós fazemos no centro. A gente devolve com esse sentimento. Às vezes permeia um pouco da solidariedade, em outros a solidariedade, que é o próximo passo. Na solidariedade persiste ainda uma razão instrumental, onde a gente faz por um certo interesse, né? Mas já vai na solidariedade. Mais um passo, né? Com contemplação, com meditação, a gente atinge a compaixão, onde a gente devolve para o outro, o semelhante, ser igual, com aquele ânimo de total desprendimento. A dor e o sofrimento do outro nos sensibiliza de tal forma que toca o seu coração sem que você saiba de onde vem aquilo. E você não tem sacrifício quando você se doa. Não há interesse no seu doar, entende? Não há nenhum sentimento de eu quero melhorar espiritualmente, eu quero ser melhor, eu quero ser caridoso, eu quero ser isso, eu quero. Esquece o eu. Na compaixão não existe o eu, não existe o ego. Transcendeu o ego. O ego está lá, cumprindo com seus deveres naturais, com as suas obrigações morais de devolver. Está com a solidariedade também, a gente é solidário, bacana, né? Acha bonito. Tem gente que gosta de ser solidário para mostrar para o outro que é solidário, fica feliz em ser solidário. Bacana. Mas a gente não pode se iludir achando que a gente está no caminho, né? Por isso, o caminho é acima disso. É o ser compassivo, é a compaixão, é uma doação. É uma doação. Então, o ethos é essa morada, é a instância que abre, né, é a clareira das orientações, que lança o homem no mundo para cumprir com suas obrigações, com a solidariedade e chegar ao ser compassivo. Da solidariedade à compaixão, é um momento que há uma apropriação, há um salto ontológico, ou seja, um salto para o outro nível de consciência e percepção da realidade. Um outro nível. E a compaixão, necessariamente, ela está conectada com outro grande momento da nossa vida, com a sabedoria. A gente diz que muitos indivíduos são sábios, mas a gente nunca sabe o que verdadeiramente é o sábio. A gente não sabe o que é o sábio. O sábio só vai aparecer e ele não vai saber que ele é sábio
ele não vai saber que ele é um ser compassivo, ele vai ser apenas, né? Quando ele se reconhece sábio, ele já perdeu a sua sabedoria. Quando ele se reconhece compassivo, ele já deixou de ser o ser compassivo. Está distante da compaixão. Porque é o ego falando. É o ego que fala. É a nossa identidade egóica. Então a compaixão, ela é esse ágape, é esse momento de grandeza. A palavra grandeza, ela pode ter uma conotação talvez não muito legal, né? Mas é uma grandeza bonita, digamos assim, é uma grandeza bonita. A compaixão, eu me emociono porque eu acho que é a única esperança de humanidade que nós temos, é a compaixão. Não há outra possibilidade, gente. Não há. Desculpem, então. Às vezes dói muito. É uma humanidade muito perdida em nós. Há uma humanidade perdida e desorientada em nós. É a minha dor e o meu sofrimento. E não haverá absolutamente nenhum ser humano feliz na face da Terra enquanto um único ser humano na face da Terra tiver dor e sofrimento. Um único. Nós somos bilhões na face da Terra, mas enquanto tiver um com dor e sofrimento, nós seremos infelizes. Nós seremos infelizes. Achamos que somos felizes. Nós temos momentos de alegria, momentos de prazer, momentos de satisfação. Temos. É inegável. Mas reside em nós dor e sofrimento. Existe apego. Muito apego. A minha música, os meus livros, o eu sou. Nossa Senhora, desculpem. Essas reflexões sobre a compaixão hoje eu tentei fazer de uma forma muito sucinta, porque eu acho que quando eu tratei de moral e ética moral, a coisa ficou um pouco mais complexa do que deveria. É um tema complexo, envolve uma reflexão muito profunda sobre a ontologia originária, sobre uma fenomenologia que eu acho que é a grande sacada de Martin Heidegger. A fenomenologia é um grande momento que possibilita o ser humano mostrar aquilo que realmente é, sem essa interposição de juízos, de valores, né? A fenomenologia ela possibilita, mas a fenomenologia ela faz uma leitura nos pré-socráticos. Ela traz os pensadores antes de Sócrates. A metafísica a metafísica tradicional, a partir de Platão, a partir de Aristóteles, a metafísica esqueceu o ser, a dimensão maior, ela esqueceu, e então a gente vive essa tradição, tudo decorre da metafísica, tudo decorre em nossa vida da filosofia. A gente às vezes fala, não, esse cara é um filósofo, vive filosofando. A sua visão de mundo é sua filosofia, calcada em valores substanciais dentro da tradição religiosa que você pertence, dentro das tradições sapienciais ou das tradições iniciáticas a qual você pertence.
é sua visão de mundo, é a realidade como você vê, são os seus preceitos éticos a partir dos 10 mandamentos, do Sermão da Montanha. Enfim, você vive filosofia, tudo decorre da filosofia, normas e leis, a normatização, as leis são normas, mas antes é a filosofia pensada lá atrás, isso chama-se teleologia, é a filosofia pensada, refletida e levando à transformação das leis lá, tudo é filosofia. A nossa vida é filosofia pura. Então eu tentei amenizar ao máximo a linguagem, fazer uma linguagem mais coloquial e mais... não era para ser tão emocionada, mas tudo bem. Então a gente trouxe aquela vez, naquela primeira reflexão, o orar e vigiar, né? A oração de harmonização, a vigilância observadora sem julgamento, né? Que leva ao conhecer a liberdade, conhecer a verdade vos libertará. Amarás ao teu próximo, então, como a ti mesmo, que aí é o amor, né? Nessa liberdade de compartilhar. E vivo não mais eu, e o Cristo vive em mim. Hoje veio essa reflexão. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque tudo posso na oração e na vigilância. Tudo posso na verdade e na liberdade. Tudo posso no amor ao próximo. Tudo posso no Cristo que vive em mim. Então eu encerro esse momento, esse encontro, com uma oração. Essa oração ela foi uma inspiração a partir de uma missa de Mozart, a missa de Requiem. Requiem significa descanso em latim. As missas de Requiem são para cerimônias fúnebres, mas são centenas e maravilhosas. A missa de Requiem de Mozart é a abertura do meu programa Música Sacra na Rádio Universidade. Se quiserem ouvir, convidados. E tem um coro bonito que canta o Exaudi. Exaudi significa ouça, né? Exaudi, clamando para Deus ouvir a minha oração. Então eu acabei fazendo essa oração inspirada no Exaudi de Mozart. Jesus, Exaudi. Minha oração e súplica, a voz silente do meu coração. O meu coração, Jesus, ouça. A consciência de cada partícula clama por um eco no seu ser, na imensidão do ser. O meu clamor, Jesus, ouça. A existência se apresenta num ato, em cada gesto, num acalanto, num pranto. O meu pranto, Jesus, ouça. Mas a alma se regozija num instante, contempla. E o Espírito que em mim habita une-se. E na unidade, Jesus, ouve-me. Jesus. Exaudi oratione meam. Jesus, ouça a minha prece, a minha consciência, a minha existência, a minha alma, Jesus, ouça o meu espírito. Muito obrigado, irmãos queridos e amados. Tenham todos uma linda e maravilhosa noite. Que eu possa ter contribuído com alguma reflexão. Eu sei o que isso representa na minha vida. Eu sei que compartilhar com vocês me dá muita alegria. É o dia, 2 dias pensando nesse momento, preparando esse momento, meditando para esse momento. Para falar tão pouco, para transmitir um pouco da minha experiência, da minha vivência, da minha emoção, num ser humano que tem muita dor e sofrimento, e compartilho essa minha dor e sofrimento com vocês, mas
a possibilidade da gente se ver livre disso. É possível, em momentos da vida, a gente ser compassivo também. Não é preciso ficar sempre no ser compassivo. Às vezes a gente dá um lapso de sentimentos de compaixão. Às vezes a gente ultrapassa as fronteiras da solidariedade. A gente ultrapassa. Então tenham todos uma boa noite. Fique com Deus. Assim seja. Muito obrigado.